vocês têm que cuidar do próprio dinheiro a partir de agora, sendo aí o Lula presidente para 2023. Para te ensinar a cuidar das suas finanças pessoais, a cuidar do seu dinheiro e da sua carteira de investimentos, tá bom? Então hoje eu vou estar revelando para vocês aí como que você tem que olhar os segmentos da Bolsa de Valores. Inclusive, eu vou falar 2 segmentos de 3, que é muito bom quando eu fiz uma análise em relação à época que o próprio PT, de alguma maneira, ficou no poder, tá? E a partir disso vocês vão ver aí se faz sentido estar colocando uma parte da sua grana, se não. Tem uma questão de diversificação também, que eu já falei nas lives anteriores, mas que vai ajudar a você cuidar melhor do seu dinheiro. Então vamos lá. Quando a gente olha, né, o Lula como presidente e tudo mais, até olhando o mandato anterior, que ele já ficou 8 anos, e depois ali a gente viu um pouco da época da Dilma, tem uma coisa muito em comum naquele momento, tá? Que são alguns setores, principalmente olhando dentro da Bolsa de Valores, que performaram bem. Isso porque teve algum papel político e econômico naquela época que de certa maneira fizeram aqueles segmentos ali se beneficiarem financeiramente. E aquela coisa, quem investiu naquelas empresas ganhou dinheiro também, tá? E é esse o ponto que eu quero que vocês entendam. Da mesma maneira que quando a gente viu agora o governo Bolsonaro em alguns segmentos ganhando muito market share de mercado, se valorizando cada vez mais, do outro lado vai acontecer também na própria gestão do Lula, tá? Então vamos lá. O que vocês têm que entender? Que quando a gente olha juros eu tô falando de Selic, Se a gente viu ali na gestão da Dilma até o finalzinho ali do próprio Lula, a gente viu uma ascensão dos juros, tá? Lembrando que na época do Lula teve uma ascensão também do próprio boom de commodities, tá? O que são as commodities? Basicamente são os ativos que são negociados na Bolsa de Valores. Então aqui eu tô falando de petróleo, tô falando de milho, tá? Tô falando de coisas que não é o mercado interno, não é o Brasil que vai definir o preço. São produtos que são negociados na Bolsa Global como um todo, tá? Então se a gente viu o petróleo recentemente, até o começo do ano e final do ano passado, tendo um boom gigantesco, foi porque no passado tiveram péssimas gestões em relação às refinarias aqui no Brasil, que fez com que a Petrobras, quando o Temer entrou, a Petrobras basicamente colocou lá o PPI, que é o preço de paridade internacional, sendo aí cotado na Bolsa de Valores. Só que, quando eu falo que é cotado na Bolsa de Valores, ali a moeda não é real, gente. A moeda é o dólar, tá? E, consequentemente, como o dólar teve uma explosão comparado ao real, a gente sentiu muito no bolso. Então, quando a gente olha essa gestão do Lula junto com a Dilma, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é o seguinte: a gente não está mais vivendo um boom de commodities. Então, a gente tem que olhar os segmentos na Bolsa Brasileira que tiveram um crescimento em 2 gestões ali, na gestão tanto do Lula quanto no início ali da Dilma antes do impeachment, tá? E quais foram esses segmentos? Primeiro, se a gente olhar o segmento de construção. Por que construção? Vamos recapitular o que aconteceu lá atrás. Quando o Lula veio, ele entrou com uma parte econômica facilitando o crédito. Ele facilitou o crédito de você financiar um imóvel, ele facilitou o crédito de você financiar uma faculdade, através ali do próprio FIES, tudo mais naquela época. E com isso, as pessoas de mais baixa renda tiveram esse acesso de chegar lá num banco sem muitas garantias, porque lembre-se, quando você vai financiar uma casa, você vai financiar uma moto, você vai financiar qualquer coisa, aquilo ali fica como uma garantia para o banco. Que é o seguinte: se você não pagar, o banco, por contrato de empréstimo, ele pode pegar aquele bem para quitar aquele contrato. Aí depois o banco acaba vendendo em leilões ou algo do tipo, tá? E aí, o que pegou? Se a gente olhar esses segmentos,
Só nessa frase aqui, eu já falei basicamente de 2, 3 segmentos e vocês nem perceberam. Porque eu falei de facilitar crédito. Facilitar crédito, apesar da pessoa não ter muitas garantias, ela ir lá no banco e pegar um dinheiro emprestado. Isso é uma facilitação de crédito. Não estou falando de financiamento propriamente dito, que é uma parte do crédito também, mas no primeiro momento temos ali o crédito, certo? Então a pessoa vai lá no banco. E aí que está o primeiro segmento. É o segmento financeiro. E quando a gente olha na gestão do Lula, isso vocês podem pesquisar na internet, os bancos, na época do Lula, foram os que mais lucraram na história. Então o ponto você tem que imaginar. Bom, para eu começar a fazer e ganhar mais dinheiro, seja investindo aqui parte da minha grana na bolsa, cara, o que eu posso estar fazendo? Comprar ações de bons bancos. E aqui tem uma grande vantagem, porque quando eu falo bons bancos, são bancos consolidados. Então, o seu risco de perder ali é muito baixo. Quando a gente olha, então, o segmento financeiro, segmento bancário, cara, que eu não estou falando de bancos pequenos que estão crescendo. Não estou falando de Banco Inter, não estou falando de Nubank. Tá entendendo? Até porque, se você for olhar hoje mesmo, como você vai pegar crédito nessas duas instituições, seja no Nubank, Banco Inter, cara, é quase impossível. Só se você tiver um bom score, tiver um bom histórico ali com o banco, sempre pagar um cartão de crédito em dia. Tem gente que nem consegue aumentar o limite do cartão de crédito, tá? Então, o segundo ponto é, vamos olhar os bancões. Então aqui a gente está olhando Bradesco, a gente está olhando Santander, Banco do Brasil. Você está entendendo? Falando especificamente Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, né? Que é ali uma boa galera de baixa renda começa a ter acesso, né, a abrir conta. Santander já é um pouco mais classe média para cima. Claro que dentro de banco tem ali as suas separações, né, por salário, por renda, cada categoria. Mas no primeiro momento é isso que eu quero que você entenda. Por quê? Inclusive no plano lá de proposta, segundo do Lula, é o seguinte, tem uma parte lá de facilitar crédito. Então, olhando o que ele já fez e o que ele pretende fazer agora, você já vai olhar o segmento financeiro, que eu já olhava com bons olhos, tá? Agora você vai olhar e falar, pô, tem uma grande oportunidade aqui, tá? Porque lá na frente você pode receber um dividendo muito gordo. Vocês estão entendendo? Um dividendo muito gordo. Então é mais dinheiro caindo no seu bolso. É mais grana ali fazendo sua carteira de investimento se valorizar e crescer seu patrimônio. Demorou? Esse é o primeiro segmento, financeiro. E ainda falando sobre o crédito. Quando eu falei sobre financiamento, aqui nós entramos em 2 segmentos que o próprio governo Lula lá atrás, com a facilitação de crédito, teve uma facilitação ali também do próprio financiamento, seja estudantil e de construção civil como todo. Esses 2 aqui, construção civil e o próprio de ensinamento como um todo. Por quê? Se a gente olhar o segmento ali de ensino no Brasil, mano, a gente tem algumas empresas na Bolsa de Valores. A gente tem um grupo Ânima, que está relacionado ali à Universidade de São Judas, da qual eu me formei lá atrás, tá? Para quem tiver alguma dúvida, não usei o FIES na época, tá? Foi na época da Dilma, já tinha barrado essa história toda, tanto que eu me fugi para pagar na época a faculdade, mas no final deu tudo certo. Mas eu vi muita gente que estava entrando na universidade por conta disso. E consequentemente isso vocês podem jogar no próprio Google. Quando a gente olha os resultados das empresas de educação ali no período Lula junto com Dilma, eles tiveram bons resultados. As empresas. E novamente, consequentemente, se você tem ali ações dessa empresa, você vai passar a receber parte desse dividendo. Você vai ganhar com a valorização dessas empresas na Bolsa de Valores. Porque, gente, entenda uma coisa. Empresa na Bolsa, ela acompanha muito mais, né, a cotação, tô falando, a cotação acompanha muito mais o lucro das empresas do que qualquer outra coisa que você pode estar ouvindo falar aí. Hoje eu vi uma notícia falando, Bolsa reverte rentabilidade e movimentação com Lula presidente. Eu falei, mano, com que base eles estão falando isso?
tá ligado? Tipo, existe sim uma questão de otimismo, pessimismo dentro da Bolsa de Valores, mas no médio e longo prazo, a cotação vai acompanhar o lucro das empresas. Você pode fazer um cheque, você vê o gráfico de lucro ou prejuízo, o que seja, e por outro lado você vai ver o gráfico da cotação daquela empresa. Quanto mais o lucro cresce, a cotação vai acompanhando. Isso aqui é batata, isso aqui é simples de entender, mano. Então, um segmento que pode sim se beneficiar em 2023, é claro que não vai ser em janeiro de 2023 que, nossa, já estou fazendo rios de dinheiro. Não, existe um processo. Só que se você tiver a estratégia certa, o foco certo, você vai fazer dinheiro, mano. Eu fiz dinheiro na época que em 2015. 2015 era Dilma ainda, antes do impeachment. Eu fiz dinheiro na época da Dilma, que o Brasil também tava numa puta crise. 2014, 2015. E fiz dinheiro também investindo até no momento de pandemia no governo Bolsonaro. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Porque eu tomei a decisão certa com o meu dinheiro. E é isso que eu tô aqui querendo ensinar pra vocês. Demorou? Então, mano, vocês têm que aprender a fazer dinheiro independente de qual político que tá na presidência. Estão entendendo? Então, beleza. Já falei aqui, 2 segmentos. Financeiro e de educação. Financeiro e educação. Falei os 2. Agora, vamos falar aqui o terceiro como todo, que entra a construção civil. Mano, no momento que você tem um facilitamento ali de crédito, de você chegar num Bradesco, fala assim, ó, eu não tenho tanta renda, não tenho muita garantia, isso é um risco pro banco, mas assim, o banco ele vai ganhar dinheiro de todos os lados, seja você investindo através dele, que não recomendo, tá? Dentro de uma corretora de valores dentro do banco lá, ou o cara chegar lá e pegar um dinheiro emprestado. O banco, e eu lembro que eu ouvi isso do meu professor de economia em 2016. A pessoa para quebrar um banco, ela tem que ser muito, mas muito incompetente. Muito. É um nível tipo de incompetência muito elevado. Uma pessoa quebrar um banco. Porque o banco ele vai ganhar dinheiro na crise, vai ganhar mais dinheiro ainda quando tudo estiver bem em determinado país. Basta a gente ver como foi na pandemia. Os bancos continuaram lucrando. E foi um dos segmentos que todo mundo ainda assim continuou a utilizar. Então são coisas para você prestar atenção, que são coisas básicas. Mas voltando aqui, o terceiro segmento. O terceiro segmento é justamente o de construção civil, porque a partir do momento que qualquer pessoa, sem nenhuma barreira, consegue ir lá no banco e financiar um imóvel, seja em 30 anos, seja do método que a gente conhece, tudo bem. Mas, quando você tem esse facilitamento do crédito, cara, fica muito mais fácil das construtoras venderem seus imóveis, seja em lançamento, seja ali no processo de venda como um todo, e lucrar. O meu único receio, que aí eu vou falar até um ponto adicional aqui, que é, hoje a gente está vendo a nossa taxa de juros muito alta, a taxa Selic, 13,75% ao ano, certo? Como que essa taxa, junto com a inflação, porque a Selic ela existe para combater a inflação, em primeiro momento, em primeira instância, como que a taxa Selic vai se comportar no governo dele? Tá? Por quê? Se a gente olhar, ó a conexão, pega essa visão aqui, porque isso aqui é conhecimento que, mano, tem em curso pago, tá? Porque assim, por que deu aquele rombo todo lá no governo da Dilma? Em relação a Petrobras, aqui, além de toda a corrupção, de toda a história, né? Mas vamos falar aqui da parte econômica. Por quê? Como o Brasil ele não é autossuficiente em refinaria, tá? Quem falou que ele é autossuficiente em refinaria mentiu pra você, não é. Não é. Senão o preço da gasolina aqui ia ser muito mais barato, certo? Porque o que a gente tem de deficiência é justamente transformar o petróleo em gasolina, que é a parte da refinaria. Na exportação a gente consegue, refinar não, tá? Isso que é um grande problema aqui. E aí o que acontece? Como a gente não tem isso, obviamente a gente acaba exportando o petróleo e depois recompra. Só que o ponto é que, como na época da Dilma, ela literalmente, tipo, brecou
a correção do próprio preço ali do petróleo, da gasolina na época, usando a Petrobras, por isso que a Petrobras quase quebrou também, teve uma dívida bilionária. O que isso tem a ver com a inflação? Porque se você olhar dentro do índice de inflação, especialmente do próprio IPCA, a gasolina tem um peso mais de 1% dentro do índice. Por isso que na época ninguém sentiu muito no bolso, falou, não, gasolina tá barata, isso aquilo. Porque quem tava tomando chumbo era a Petrobras. Que foi quando o Temer entrou e falou, mano, isso aqui vai quebrar, vamos resolver. Aí cotou lá fora, colocou o PPI, e foi a partir desse momento, aos poucos, que a gente foi sentindo no bolso. E aí veio pandemia, a Ucrânia, toda essa questão aí, tá? E aí, novamente, o que me preocupa em 2023 é como que o próprio governo Lula, junto com o ministro da Economia, ou vai ser da Fazenda, né? Sei lá o nome que ele vai chamar lá, vai agir em relação aos juros e à inflação. Porque se ele não conseguir diminuir, a gente vai sentir muito mais no bolso. Porque eu acredito que ele não vai fazer a mesma coisa do que a Dilma fez lá atrás. Senão vai estourar a Petrobras de novo. Tá? E aí que entra mais uma lição. Eu falei aqui dos segmentos de bolsa de valores. Mas o que eu estou falando agora é para você prestar atenção também nos títulos públicos. Estou falando o famoso tesouro direto aqui. Tem gente que menospreza o tesouro direto. Eu falo, não menospreze, mano. Porque ali é um local que você vai deixar o seu dinheiro da maneira mais segura possível, porque quem te garante esse pagamento é o próprio governo federal. Ali você consegue expor o seu dinheiro a uma correção da própria taxa de juros, que combate a inflação, e também a própria inflação no médio a longo prazo, que é o Tesouro IPCA. Não estou falando que você vai ficar multimilionário só colocando o dinheiro ali. E não faça isso, não coloque seu dinheiro em um único local. Mas que eu estou falando para você não menosprezar esse tipo de investimento.